Fala pessoal, dando continuidade ao assunto propagação de hortaliças, nós vamos estudar agora a quinta parte referente a este assunto, onde nós vamos abordar sobre substrato, que é o material de preenchimento das células. Também vamos ver um pouquinho das vantagens de utilização de substrato, tipos de materiais para a produção de substrato, características desejáveis de um substrato. Todo substrato possui propriedades e vamos entender um pouquinho sobre a confecção do substrato. Então, substrato, material de preenchimento das células. A primeira pergunta, que a gente deve se fazer quando vai trabalhar com substrato, ou quando se pensa, na utilização de substrato para preenchimento de células de bandejas multicelulares, é o que é um substrato. Então, o substrato é todo material sólido, natural, sintético ou residual. Pode ter origem mineral ou orgânica, ser puro ou em mistura, ser utilizado puro ou em mistura, que proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento do sistema radicular. Então ele tem que cumprir o objetivo dele, que é o quê? Que dá a condição adequada para que a planta ela possa crescer, se desenvolver, e depois ser transplantada para o campo. Então, todo substrato, ele possui funções que são importantes, quando ele é utilizado para o cultivo de plantas. Para a produção de hortaliças não é diferente. Então, vamos lá. Quais são as funções dos substratos para a produção de hortaliças? Então, são 4. Ele funciona aí, primeiramente como um suporte, onde as plantas fixarão suas raízes. Segundo, é reter e disponibilizar água na medida da necessidade para as plantas. Outra, reter e disponibilizar também os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento das mudas, das plântulas. E permitir que haja difusão de oxigênio entre as raízes. Por quê? Porque o sistema radicular ele respira. Para que o sistema radicular ele consiga se desenvolver, é necessário que haja disponibilidade, que haja acesso ao oxigênio. Porque as células do sistema radicular elas também respiram. Existem vantagens da utilização do substrato. Então, a primeira delas é que se o substrato ele for bem feito, for bem elaborado, ele vai apresentar aí a questão da isenção de patógenos, insetos pragas e plantas daninhas. Isso é muito importante, uma vantagem muito importante da utilização do substrato. Também a seleção de material adequado para cada tipo de cultura. Então, dependendo de uma cultura, você pode pegar e elaborar um substrato com materiais que sejam mais adequados para o desenvolvimento do sistema radicular daquela cultura. Também aí permite o bom preenchimento de recipientes individualizados, o que evita competição entre plantas por água, luz e nutrientes e permite melhor controle fitossanitário. Melhora o processo de formação de raízes. As raízes se desenvolvem de forma mais uniforme. Logicamente, para isso o substrato ele tem que ser uniforme. Melhor controle de irrigação e fertilização enquanto muda. Redução do choque de transplantio. Isso acontece muito porque o sistema radicular da muda ele está dentro de um torrão, então ele é protegido. Então, quando essa muda é colocada no campo, ela consegue tolerar mais esse choque de transplantio, diferente do que acontece quando a raiz é nua. Melhor estabelecimento da cultura no campo. E também a questão do material pronto para uso e de fácil manuseio. Então, existem várias empresas que produzem o substrato comercial, uniforme, às vezes enriquecido com nutrientes. Então, isso facilita muito o processo de produção de mudas. É muito fácil ter acesso a esses materiais. Também existem desvantagens da utilização do substrato. Então, a primeira delas aqui é que depende da disponibilidade de materiais adequados. Então, às vezes você pensa em produzir um substrato na propriedade, no local onde você vai desenvolver a horta, mas aí você fica na dependência de ter os materiais
para os materiais adequados para o desenvolvimento, né, para a produção desse substrato, e às vezes não tem. E ele acaba se tornando mais caro, às vezes, para se preparar, porque às vezes é necessário adquirir esses materiais e nem sempre esses materiais são economicamente viáveis dependendo da região. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o preço da vermiculita no Brasil, ele variar aí de quase R$100 o saco de 20 quilos para a 35, R$30. Então, assim, a variação de preço ela é muito grande dependendo da região. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a vermiculita, né? Mas ele é um material de origem mineral muito utilizado para a confecção de substratos. Né? Nos próximos slides a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, aqui, ó, os tipos de materiais para a produção de substratos. Então, os materiais que podem ser utilizados, né, para a produção de substratos, eles podem ter origem animal, no geral estercos, né, qualquer tipo de esterco. Então aqui a gente está exemplificando o esterco de frango, mas pode ser utilizado o esterco de gado, pode ser utilizado esterco de ovino, caprino, dentre outros. E um outro que é muito utilizado é o humus de minhoca, né? Então tem pessoas aí que conseguem produzir humus de minhoca até na zona urbana, né? Através da utilização, reciclagem aí da matéria orgânica das suas próprias casas, né? Então é um material que é muito utilizado, o humus de minhoca. Obviamente é um material pesado para ser utilizado, né, sozinho, mas quando você insere, por exemplo, vermiculita ou uma parte de composto, composto às vezes de esterco animal mesmo, né? A gente consegue às vezes uma densidade aí muito próxima do 0,3 gramas por centímetro cúbico, né? Que é a densidade mais adequada aí de um substrato. Existem outros materiais também, né? O vegetal, outros tipos de materiais, como por exemplo o vegetal. Então tem lá a bagana de carnaúba, que pode ser utilizada para a produção de substrato. A turfa, hoje tem aqueles comprimidos de turfa, né, os tablets de turfa, onde já se faz a semeadura direta, mas esse material pode ser utilizado em composições de substrato também. Pó de coco é o material que vem sendo mais utilizado para a produção de mudas, né, como substrato aí para preenchimento de células, né, esse pó de coco. Então ele tem uma alta retenção de umidade. Obviamente que ele é um material praticamente inerte, então nessa condição, né, quando se utiliza só esse substrato, é necessário que sejam feitas aí fertirrigações das mudas, né, para que elas não venham a apresentar deficiência nutricional. Outro material que era muito utilizado, vem caindo um pouco em desuso, devido principalmente à questão de disponibilidade, não é em todas as regiões que esse material está disponível, é a casca de arroz carbonizada. Então é um material que contribui muito aí para a diminuição da densidade do substrato. Então não é interessante, mais uma vez, né, que o substrato tenha uma densidade muito alta, muito elevada, seja um substrato pesado para o desenvolvimento do sistema radicular, tá, para a produção das mudas. Um outro tipo de material que tem é o mineral, né? Então, vermiculita, dos materiais minerais, é o mais utilizado, apesar de ser um pouco caro, mas é um material, por exemplo, que ajuda muito na questão da retenção de umidade, né? Então, é um material que absorve muita água e vai disponibilizando essa água aos poucos para o sistema radicular. Em outras regiões se utiliza muito a questão da perlita, e a areia também pode ser utilizada, né, dentre outros materiais. Também tem materiais, né, de origem sintética, né, como por exemplo a espuma fenólica e o isopor. O isopor pode ser utilizado, é mais raro, é mais difícil a gente ver o isopor sendo utilizado como substrato. E eu gostaria de fazer um destaque aqui para a espuma fenólica, né, porque a espuma fenólica ela não só um substrato, mas numa parte anterior desse assunto aqui, nós consideramos ela como se fosse também um recipiente. Então, a espuma fenólica, a gente pode tratar ela como um recipiente substrato, né? Como se fosse um 2 em 1 aí. Por quê? Porque você não precisa utilizar a espuma fenólica como preenchimento de bandejas multicelulares, né?
pela firmeza do material em si, você já consegue utilizar ela como se fosse um próprio recipiente. Com relação às características desejáveis para um substrato, a gente vai enumerar algumas delas aqui, né? Tem que reter umidade, né? Então essa retenção de umidade ela é importante para que haja uma disponibilização gradual para a planta. Também tem que apresentar boa aeração, né? Então, mais uma vez, o sistema radicular ele respira, então ele tem que ter acesso ao oxigênio. Então, assim, esse oxigênio ele vai ser utilizado na questão da multiplicação celular ali do sistema radicular. Elevada CTC, né, capacidade de troca de cátions. Também tem que ter boa disponibilidade de nutrientes. A elevada CTC é importante para a questão da absorção de cátions, né, que vão ser liberados aos poucos para o sistema radicular das plantas. Assim, é interessante que tenha a questão da boa disponibilidade de nutrientes, tá? Mas se o substrato em si, né, não tiver nutrientes, for um substrato inerte, é interessante, por exemplo, que a gente utilize, né, irrigue com soluções nutritivas para que na solução tenha os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta como um todo. Daí a importância da elevada CTC, né? A capacidade dela pegar aquele cátion e depois disponibilizar para o sistema radicular da planta. Também tem que ter uma boa agregação das raízes. Tem que ser uniforme, né, para permitir o desenvolvimento uniforme do sistema radicular. E uma característica muito desejável atualmente é a questão do baixo custo, né? Quanto menor o custo, mais eficiente acaba sendo o seu processo produtivo. Menos gasto tem o produtor, então maior é o retorno, né? Mais dinheiro fica com o produtor. Então isso é muito importante. Então todo substrato ele possui propriedades. Então, todos os substratos vão possuir essas propriedades aqui, propriedades biológicas, propriedades físicas, propriedades químicas. Né? As biológicas têm a ver com os micro-organismos presentes no substrato. As químicas têm a ver principalmente com relação à questão dos elementos minerais que estão disponíveis nesse substrato. E a física, que a gente vai dar um destaque especial aqui, ela tem a ver com as características físicas do substrato que interferem muito no desenvolvimento das plantas. A principal delas é a questão da densidade. Para quem não lembra, a densidade ela é calculada em massa sobre volume, quilograma por decímetro cúbico, ou grama por centímetro cúbico. O ideal é o quê? Que o substrato ele tenha 0,3 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, você faz lá a mistura do substrato, você coloca esse material, esse substrato para secar, pode ser em estufa durante 72 horas, né? Aí é uns 70 graus Celsius mais ou menos, entre 60 e 70 graus Celsius. E depois que esse material estiver todo seco, estiver sem umidade, você vai pegar e colocar esse material dentro de um recipiente com volume conhecido, vai pesar e aí você faz a relação de massa sobre volume, ver quanto vai dar esse valor. Né? Então, valores aí entre 0,4 e 0,2, 0,2,5, 0,25, ele é considerado aí um substrato adequado, né, de densidade adequada para a produção de mudas. Sempre levar em consideração isso aqui, ó, a questão do equilíbrio entre macro e microporos. Então, os macroporos eles são formados por partículas grossas, partículas de 0,2 a 2 milímetros. Então, o macroporo ele é importante no substrato porque é nele que é disponibilizado o ar. Né? Então, o gás, né, o oxigênio que está presente ali naquele substrato está principalmente nos macroporos. Né? E os microporos eles são importantes por conta da retenção de água. Então, os microporos são formados por partículas finas, de 0,05 a 0,2 milímetros. Quanto à questão da confecção do substrato, eu não vou trazer para vocês aqui uma receitinha de bolo de substrato, né? É só
o indicativo daquilo que deve ser pensado com relação à formulação, com relação à confecção do substrato, é que o substrato, de uma forma geral, ele é formado por materiais básicos, né, por materiais complementares e pode ser também formado por materiais aditivos. Então, isso aqui, ó, a junção desses três ou a junção desses dois aqui, podem formar um substrato. Né? O aditivo não é obrigatório. Mesmo os complementares, muitas vezes, não são obrigatórios. Às vezes você pode ter só um material básico formando substrato. Eu dei um exemplo para vocês do pó de coco. Eu posso ter um substrato formado única e exclusivamente por pó de coco. Né? Agora, obviamente que outros pontos chaves para a produção de muda de qualidade têm que ser garantidos quando eu utilizo um substrato como este. Por quê? Porque ele é um material inerte, não tem nutriente, então eu preciso fornecer nutriente e eu forneço através de uma solução nutritiva, irrigação com solução nutritiva. De forma geral, os substratos eles são formados por isso aqui, ó, materiais básicos e complementares. Né? O que são os materiais básicos? Então, é o maior volume do substrato final. Então, por exemplo, se eu quero produzir um substrato para uma horta comunitária, por exemplo, onde eu tenho, às vezes, composto, né? Feito a partir de esterco animal e folhas, eu tenho uma grande quantidade desse material, tenho um pouco de humus de minhoca também. O que eu faço? Eu posso pegar e misturar esses materiais. O composto vai ser o material de maior volume, aí até uns 70% mais ou menos. Utilizo o humus de minhoca como material complementar, né? Porque o humus de minhoca ele vai melhorar as propriedades do material básico. Então, o composto, em geral, é um material mais pobre em termos nutricionais. O humus ele tem um pouco mais de nutrientes, então ele melhora algumas propriedades, contribui bastante para a questão da retenção de água também. Eu posso pegar e utilizar 30% de humus e 70%, por exemplo, de composto. Eu posso pegar também e fazer uma formulação e utilizar o chamado aditivo. Então, o aditivo ele também tem a função de melhorar alguns aspectos, né, algumas propriedades químicas e físicas aí do substrato. Né? Então, esse material aditivo utiliza em quantidades menores. Então, poderia, por exemplo, utilizar 70% de composto, poderia utilizar 20% de humus e 10%, por exemplo, de vermiculita. Então, é uma formulação de substrato que é muito utilizada para a produção de hortaliças de uma forma geral. Tá? Então, nós chegamos ao final dessa parte 2. Né? Aqui são algumas referências utilizadas para a confecção também desta parte. Se você tiver disponibilidade de tempo, já clica aí na parte 6 e vamos seguir em frente aí no estudo desse importante assunto referente à produção de hortaliças.